Oi, doutor, eu não ouvi. Tá conseguindo ver aí? Não, né? Ainda não entrou, não. Não, peraí. Está dando um pouco de microfonia, acho que é melhor fechar os microfones. É. Deu aí? Tá indo. Entrou. O doutor só clica naquele ocultar ali, porque senão ele fica na frente. Isso. Bom, eu vou apresentar um caso que a gente atendeu em agosto. Ele está internado atualmente no hospital. A gente tem exames bem recentes dele. A primeira consulta dele foi 25 de agosto desse ano. Ele tem 60 anos, é comerciante, nasceu em São Paulo e procedente de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele queixava-se de cansaço progressivo desde o final de 2018 e ele tinha sido avaliado inicialmente por um cardiologista e ele encaminhou por alterações dos exames do fígado durante a investigação diagnóstica. Ele é atleta, ele corria 8 quilômetros por dia ou pedalava 42 quilômetros e foi reduzindo a quantidade de exercício por cansaço. E, junto com isso, acessos de tosse seca, quando ele tentava aumentar o exercício. Ele procurou o pronto-socorro local e foi imediatamente encaminhado para uma UTI, onde ele refere ter recebido um choque elétrico no coração e saiu de lá com uma receita de amiodarona e rivaroxabana, os quais ele tomou por 6 meses. E aí ele começou a acompanhar para fazer o diagnóstico, inicialmente com o cardiologista, que diagnosticou um derrame pleural à esquerda, segundo ele, um fígado aumentado, e foi prescrito furosemida, uma vez ao dia, espirulactona 50 2 vezes por dia, que ele estava tomando até o dia da consulta. E em abril tinha sido adicionado 50 microgramas de levotiroxina. Ele conta que, desde o início do quadro, ele estava com uma melhora significativa e ele teve, depois da internação, um inchaço importante em pernas, no escroto, chegando a ganhar cerca de 19 quilos no pior momento. Ele refere perder de massa muscular, não tinha queixa respiratória, acessos de tosse seca, não tinha queixas digestivas ou urológicas, e ele tinha suspendido as medicações para arritmia há 6 meses. Então, ele estava tomando furosemida e espirulactona, e ele tinha aumentado recentemente, um mês antes da consulta, a levotiroxina para 75 microgramas. Ele contava que tomava 2 a 3 latas de cerveja por dia, 32 anos, ex-fumante, tinha parado há 5 anos, fumava 20 cigarros ao dia, tinha operado uma hernia de disco lombar em 94, era doador de sangue, nunca havia sido rejeitado, negava o uso de drogas e nunca tinha feito colonoscopia. O pai faleceu aos 63 anos, consequência de cirrose alcoólica, a mãe havia falecido recentemente, e ela tinha tido 2 diagnósticos de câncer na vida, um de intestino grosso e o que a levou às complicações do câncer de mama, que ela tinha falecido por causa disso. Tem 2 irmãos, um com linfoma em tratamento e um com psoríase. 2 filhos e 2 netos saudáveis, e refere que um dos filhos tem doença de Gilbert. Ele estava em exame físico com pressão normal, frequência cardíaca normal, peso de 88 quilos, 1,74 de altura, que dava um IMC de 29. Tinha uma tireoide heterogênea, não tinha estase, os pulmões limpos, com o murmúrio diminuído nas bases, um coração rítmico, um fígado a 4 centímetros, com consistência pouco aumentada, indolor, um baço não percutível, não palpável, e uma dermatite ocre em membros inferiores, sem edema e com boa perfusão. Ele trazia lá de Vila Velha, ele tinha, antes de começar o quadro, um raio-x de tórax normal. Daí, depois que ele foi internado e começou a investigar, depois que ele foi cardiovertido, ele tinha um X de tórax, tudo isso que ele trouxe para mim.
raio-x de tórax com derrame pleural bilateral com uma área cardíaca normal. Tinha feito um Holter, que um ritmo sinusal, com uma frequência variando entre 58 e 115, com uma frequência média de 88, intervalo PR normal, complexo QRS com morfologia normal, tinha no período 30 estacíferes supra e 15 ventriculares, sem maiores complicações, e um ultrassom de abdômen superior, mostrando um fígado heterogêneo, aumentado às custas do lobo direito, um calibre de porta de 1,4, um baço normal, um derrame pleural bilateral e um líquido subfrênico à direita. Daí ele tinha feito em outubro um ecocardiograma, que a única alteração era o movimento assincrônico do septo interventricular. Em janeiro, ele fez um teste ergométrico negativo para isquemia e um X de tórax estava praticamente igual àquele que ele tinha feito em setembro. Em março, ele tinha uma tomo de tórax com derrame pleural bilateral e no laudo um edema intersticial / atelectasias laminares. E ele tem esse laboratório, que era o único que ele tinha completo, acho que uma informação que eu tenho aqui vem porque estava no comparativo, ele tinha transaminases normais, uma FA de 241, o normal de 120, uma gama-GT de 600, normal de 55, uma bile total de 2,28, as custas de indireta, um AP de 83%, com RNI de 1,12, um TSH de 40, sendo que ele era normal em 2018, e em abril era de 69, um FAM positivo para 80 com padrão citoplasmático pontilhado, um AMA negativo, e tinha feito recentemente lá uma ressonância com colangirreme que estava muito ruim de ver, e tinha no laudo um derrame pleural bilateral, uma cite discreta, e ele concluiu com uma hepatopatia incipiente, uma pancreatopatia e cisto simples no rim esquerdo. E aí? Vamos ver aqui do que Maria Fernanda. Oi, doutora. Cadê você? Estou aqui. Vamos fazer umas hipóteses diagnósticas? Vamos. Então, a gente tem um paciente de 60 anos, né, que tem um quadro aí, tem essa queixa de cansaço progressivo, esse derrame pleural bilateral, uma hepatomegalia, e com essas alterações laboratoriais também, com predomínio de fosfatase alcalina, gama-GT, com bilirrubina total um pouquinho tocada. Ele, ao exame físico, nesse primeiro exame físico aí não tinha nada que a gente pensasse em congestão, né? Assim, não tinha estase jugular e tudo, mas pensar talvez uma hepatopatia congestiva. O eco dele tinha só movimentação clínica também. Acho que alguma coisa congestiva que poderia estar causando mais esse padrão de elevação de enzimas canaliculares. Mas ele já tem uma função aí um pouco INR de 1,12, né? Com o fígado parecia ser já um pouco mais... Tinha uma hepatomegalia com o quê? Eu esqueci do exame de imagem dele. Acho que o fígado heterogêneo, não é isso? É um fígado heterogêneo, isso. E uma veia porta de 1,4. 1,4, já tem uma veia porta aí dilatada. Tinha endoscopia Não tinha esplenomegalia, né? Não, sem endoscopia e sem esplenomegalia. Uma ressonância que eu não conseguia ver a imagem direito, mas não tinha descrito esplenomegalia. E o que mais? Então, de hepático, o que predominava era uma colestase a esclarecer, né? Uma fosfatase alcalina aí de 250, uma gama-GT de 600, né? Era o que chamava mais atenção.
e a bilirrubina um pouco aumentada, mas as forças de indireta, né? Isso. E aí, para essa colestase, você fez hipótese de congestão hepática. Alguém quer fazer algum diagnóstico diferencial? Janinha, você acha que esse quadro tiroidiano dele poderia justificar alguma coisa? O que você acha? TSH de 40? 40? Ele tem um de 40, tem um de 68, né? 69, não é isso? E é um usuário de levotiroxina. Acho que a gente não tem outros exames, né? Mas ele não compensou? Eu encontrei no exame que ele trouxe de julho, ele tinha um exame de 2018 normal, e em abril, quando entraram com 50, ele estava com TSH de 60. É uma situação bem diferente daquela anterior, né? Que tinha... Alguém chamou aí de tempestade. Esse é um hipotiroidismo descompensado em tratamento. Sem dúvida, podem ter alterações hepáticas associadas a isso. A gente aqui na escola teve até um caso com um fã positivo, que era a questão é quanto tempo esperar para compensar a tireoide e se vai partir para a investigação agora ou se vai esperar compensar a tireoide, né? Provavelmente a gente não vai aguentar esperar, né? Porque já passou bastante tempo, tem dilatação da veia porta, derrame pleural bilateral, mas tudo isso poderia ser da tireoide, inclusive derrame pleural, né? Sim. E esse quadro, ele teve um quadro cardíaco, tudo começou com um quadro cardíaco, né? Era mais cansaço do que falta de ar. Ele disse que ele cansava. Ficava mas acabou com uma arritmia que precisou cardioverter. Isso, daí na primeira vez que ele foi atrás, o cara falou, já para o cardioverteu. A primeira consulta pelo cansaço, ele foi num consultório num cardiologista, que era num pronto-socorro, não entendi direito, mas ele foi para o PS, o cardiologista atendeu e falou, o senhor está com uma fibrilação atrial de frequência ventricular alta, o senhor vai para a UTI agora que nós vamos chocar. Diz que ele saiu lá chocado, com uma refletinha na mão, a mildarona e um anticoagulante, e para prosseguir a investigação. Isso foi em agosto. Né? A mildarona pode dar hipotiroidismo, né? E causa, sim, de FA aguda, às vezes, é distensão atrial aguda, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, uma hipertensão pulmonar aguda, alguma coisa nesse sentido que pode ter desencadeado essa FA, mas ele não teve nada de dor torácica, né? Não. Aí tá que a arritmia em hipotiroidismo, eu não sei se tem, não. Eu acho que o único jeito de juntar com a tiroide, às vezes, é aquela fase inicial, né, do Hashimoto, que tem uma fase de tireotoxicose, e aí é uma fase com hormônio tiroidiano alto, aí pode dar esse quadro e depois evolui para o hipotiroidismo. Acho que era o único jeito meio de juntar essas coisas, né? Mas parece ter sido muito rápido, né? Muito rápido, né? Uma evolução muito rápida, né? Começa com esse quadro de arritmia e logo depois... Muito rápido, né, Lúcia? Sim. Sim. O ecocardiograma é normal mesmo? Não tem nada de... Pericárdio é normal? É descrição que eu tenho, mas o pericárdio também é normal aqui. O laudo feito no hospital é um pouco diferente. Já naquela época lá.
A única alteração que tinha nesse ecocardiograma era essa assincronia no septo. Alguém quer dar mais algum? Septo vicariante? Que balança? Oi? Ele tem É uma descrição de um septo assincrônico interventricular. Ah, deve ter sido uma isquemia, né? Então, todas as outras medidas, fração de ejeção, tudo dentro do normal. Tamanho de átrio, tamanho de ventrículo, tudo normal. A gente teve um assim que era isquemia. O Gama, quer fazer um resumão do que achamos até agora? Quais os diagnósticos que a gente pode estabelecer até aqui? Quando a gente discutiu esse caso que o doutor Eduardo apresentou uma tarde lá, e o entendimento inicial é que parecia, né, naquele momento da discussão, a gente deu muita importância ao uso de amiodarona durante 6 meses, né? Visto que, quando a gente olha para cada 200 miligramas de amiodarona, 37% dessa molécula é constituída de iodo, né? E a gente sabe do quanto a amiodarona faz alterações tiroidianas, seja para hipo ou para hipertiroidismo, né? Indivíduos que vivem em áreas com suficiência de iodo, elas tendem mais a fazer hipofunção. Indivíduos que vivem em área com insuficiência de iodo fazem mais hipertiroidismo, com tireotoxicose, inclusive. Tem um efeito chamado Jod-Bazedon, que faz com que essa população que mora em área com baixa concentração de iodo na dieta absorva muito desse iodo. E aí organifica, sintetiza mais hormônios, e aí faz disfunção tiroidiana com hipertiroidismo. Principalmente aqueles que tenham um Bazedon Graves latente, ainda sem expressão clínica, ou um bócio multinodular tóxico também latente. Mas na população com áreas com suficiência de iodo, o que é mais comum é que eles façam hipotireoidismo. Por um mecanismo que eles chamam de Wolff-Chaikoff, que é um mecanismo que é fisiológico, que a glândula tiroidiana ela suprime o excesso de iodo, né, e depois ela desbloqueia e volta a captar novamente. Esses pacientes que fazem hipotireoidismo ativam esse mecanismo, depois não desbloqueiam e continuam sem receber nova concentração de iodo, e aí exaure a sua reserva, a sua síntese hormonal, e fazem hipotireoidismo. Então, naquele momento, a gente pensou, será que esse homem, tomando 200 miligramas, não sei quantas vezes por dia, porque a dose é de 200 a 600 miligramas dia de amiodarona, né, pode, depois de alguns meses, até porque a vida média da amiodarona é de 100 dias, ou um pouco mais do que 100 dias, né, pode ter desenvolvido, né, uma piora do hipotireoidismo previamente ali latente, e ter feito esse quadro, né, clínico, laboratorial, inclusive com repercussões hepáticas. Essa foi a impressão inicial da gente lá naquele momento. Mas aí, quando o doutor Eduardo chama a atenção desse movimento assincrônico do septo interventricular, eu fiquei pensando, será que não pode ter uma restrição, né, diastólica e fazendo com que haja esse movimento assincrônico do septo interventricular? E isso pode ser, obviamente, não miocárdico, mas pericárdico, porque isso poderia justificar um assincronismo do septo interventricular. Mas, naquele momento, a história era muito mais pensada em relação ao que a amiodarona poderia ter contribuído para a doença tiroidiana, descompensado esse paciente, não é? Feito ele chegar a 69 de TSH e depois, obviamente, cair para 40 em uso de levotiroxina. E essa foi a impressão inicial da gente, no momento da discussão. Mas não sei se ele tem, né, duas situações clínicas, né, que se somaram para piorar a sua evolução, porque se esse movimento assincrônico do septo interventricular for por restrição, né, diastólica, por aumento de pressão intracavitária, enfim, a gente teria que repensar em outros diagnósticos ali. Será que é câmara que está doente ou será que é a carapaça do pericárdio que adoeceu, né? E aí pensar nessas possibilidades. E a Janaína diz que já viu essa alteração desse
movimento assincrônico do septo em caso de isquemia, né? Isso. Então, fica também esse diagnóstico diferente. Posso fazer uma perguntinha para vocês? Esse FAM citoplasmático com essas enzimas canaliculares aumentadas, a gente só vai pensar não vai pensar em outra causa? Cadê a Elze? Aí vamos deixar para a Elze essa... Oi, meus amores, eu estou com muita dificuldade de ouvi-los, mas eu acho que você perguntou do fã, né? Gente, sempre a gente fechar o olho para um olhar só para um paciente com um quadro de uma colestase esclarecer, com fosfatase gama elevada, um padrão citoplasmático reticulado, é óbvio que a gente aqui está diante de uma colestase intrahepática colangio, né? Colangio celular ou biliar, e o CPP faz parte do diagnóstico diferencial, mesmo sendo a proporção de 9:1. O paciente tem 1,4 de veia porta, mas essa não era a ideia inicial dessa história a ser contada, né? A gente sempre pensa mesmo que a causa era... Eu tinha visto, não, o baço dele é pequeno, parecia que era coração mesmo, né? A ideia que a gente tinha, assim, inicial. Mas a pergunta do Edu, sim, faz parte do diagnóstico diferencial, sim. Aliás, eu tenho hoje no consultório paciente homem com CBP, eu ainda nunca tinha tido nenhum homem com CBP. E esse fez do antimitocôndria e foi negativo, né? Sim. Pelo que está escrito ali, Mas aí, às vezes, vai no M2, né? Aí teriam duas doenças, porque ele tem aí alguma coisa cardíaca. Uma coisa cardíaca, Beleza. claramente. Tem Sim, teria duas doenças, né? coluna de ressonância? o laudo foi sem dilatação de via biliar, mas as imagens estavam muito ruins. Da colangio? É. E trombose na veia porta? Algum exame específico vascular? Não, esse ultrassom era com Doppler. Mostrou fluxo normal, mostrou só calibre aumentado, não mostrou aumento de baço e não endoscopou. Então, vamos em frente. Ninguém está tendo microfonia? Tá? Ninguém está? Todo mundo ouvindo bem? Alguma coisa aí fazendo Tem barulho. algum áudio que tá dando microfonia também. Só que já tá com todos os áudios fechados. Vou prestar atenção aqui, doutora. Eu fiquei sem som, desculpa. Vocês estão ouvindo? Estamos. Sim. Então, eu atendi esse paciente, eu fiquei pensando, quando eu estava atendendo, quais seriam os diagnósticos que eu estaria fazendo. Então, eu pensei, primeiro, que ele pudesse ter começado a fadiga por um hipertireoidismo e tivesse feito uma FA por causa disso. Depois, eu imaginei que a arritmia cardíaca cardiovertida, eventualmente ele tivesse algum grau de insuficiência cardíaca, talvez hiperdinâmica, aí, não sei, pela doença. Imaginei que ele daí estaria fazendo agora um hipotiroidismo pós uma tireotoxicose, ou eventualmente secundária amiodarona. Também achei que ele poderia ter uma hepatopatia crônica, não sabia etiologia, já que ele tinha uma porta calibrosa, um fígado heterogêneo, e imaginei que ele tinha uma colestase junto com esse FAM citoplasmático, e a gente poderia ter realmente duas doenças, ou não, mas eu fiquei na dúvida realmente se ele podia ter só uma coisa, fosse tudo uma doença só. E quais exames a gente solicitaria? Vamos pensar ou eu posso contar o que eu pedi?
Conte o que o senhor pediu. Como eu fiz um painel um pouco econômico, porque ele não tinha nenhum plano de saúde aqui, então eu pedi um X de tórax, pedi um ultrassom de tireoide, pedi uma ressonância de abdômen superior com colanjo, e pedi no sangue uma bioquímica hepática, hormônio de tireoide, ele tinha subido a dose para 75 microgramas, e pedi autoanticorpos no fígado e na tireoide. Eu achei que ele estava relatando que ele estava muito melhor do que ele tinha estado. Então, eu achei que o fato dele estar compensando a doença tireoidiana estava resolvendo praticamente tudo, e ele tinha feito uso de diurético, e com isso ele estava secando. Ele estava se sentindo melhor. 10% de associação com celíaca, pediu? Não. Vamos lá, então. Daí veio esse X de tórax, com esse laudo. Moderado derrame pleural bilateral, determinando atelectasias laminares restritivas do parênquima pulmonar adjacente. O resto, nenhuma alteração. Tá? Daí veio um ultrassom do pescoço, mostrando uma tireoide tópica, preservada, parênquima heterogêneo, um cisto no terço médio lobo esquerdo, um volume normal, um volume um pouco aumentado, sem linfonodomegalia, porém, tinham linfonodos proeminentes, com forma e textura habituais, mais numerosos à esquerda, em nível 4 de... nível, não sei essa classificação, desde 1,907 e um supraclavicular de 0,9, 0,6, 1 e 1. E a conclusão foi de uma tireoide de dimensões aumentadas, com alteração textural, um cisto coloide no lobo esquerdo e linfonodos proeminentes na região cervical esquerda. Daí veio a ressonância. A gente tem o laudo aqui, mas eu pedi para o Dario mostrar. Certo. Bom, Dario, quer apresentar? Eu saí. Estou aqui, né? Legal, eu vou apresentar aqui a ressonância que foi pedida. Deixa eu só pegar minha tela aqui, apresentar agora. Vocês estão vendo a imagem? Estamos. Tá. Sim, sim. Essa aqui é a ressonância que foi pedida, tá? Essa aqui é uma imagem coronal, ponderada em T2. A gente já vê aqui derrame pleural bilateral, né? Então, aqui, como é uma imagem em T2, tudo que é água, né, líquida, fica bem hiperintenso, tá? Então, derrame pleural bilateral. Chama a atenção aqui o fígado com o lobo direito, fígado aumentado, mais especificamente a custa do lobo direito, deve medir aqui uns 20 e poucos centímetros, tá? Abaixo do rebordo costal, como tinha sido visto no exame físico, mas é um fígado que nessa imagem aqui é um fígado homogêneo, os contornos são regulares, tá? Um baço normal, tá? Não tem um aumento importante. Vamos passar para outra aqui. Ó. Aqui já é uma imagem axial, né? Imagem axial também ponderada em T2. Então, aqui nas bases pulmonares, aqui no hemitórax, a gente tem um pouco de derrame pleural. Novamente o fígado. Vejam que o fígado, a morfologia dele, exceto por estar aumentado, é um fígado com contorno totalmente regular, o parênquima é homogêneo, não tem lesões focais, tá? A gente já começa a ver um pouquinho uma dilatação, uma ectasia da veia cava inferior, principalmente segmento suprahepático, né? Aqui a câmara cardíaca, há um aparente aumento das dimensões das câmaras dos átrios, e as veias hepáticas, elas estão pérvias, né? A gente vai ver com contraste, e estão um pouco ectásicas, tá? A veia porta dele está normal, tá? Não mede, não chega a medir nem 14 milímetros, é normal, tá? 11, 12 no máximo, tá? A veia esplênica normal, não tem circulação colateral, ele tem um pouquinho de ascite mínima, tá? Que junto ao bordo inferior hepático, mas não há nenhum sinal de hipertensão portal nesse exame. Deixa eu só mostrar aqui. Essa aqui é a imagem axial pré-contraste, antes de injetar o contraste, novamente o fígado com um aspecto morfológico normal, exceto pelo aumento do lobo direito.
Essa aqui já após a injeção do contraste, uma fase arterial, deixa eu pegar essa aqui. Essa aqui é uma fase arterial após a injeção do contraste. O que chama a atenção é que a gente já vê um refluxo de contraste aqui, né, na veia cava suprahepática, tá? Ou seja, o contraste ele foi injetado no membro superior, né, chegou pela veia cava superior e houve refluxo para a veia cava inferior, inferindo de que há um regime de hiperpressão aqui nos átrios, né, no átrio direito e átrio esquerdo também. E aí tem esse refluxo aqui. Nessa fase arterial, a gente vê uma alteração perfusional do fígado, predominantemente na periferia do lobo direito, alguns distúrbios perfusionais. Tá? Agora vou passar a fase portal, que é uma fase mais tardia, uns 50 a 60 segundos. Essa aqui já é a fase portal, onde a gente vê esse realce um pouco heterogêneo, predominantemente na periferia do órgão, tá? Um pouco mais no lobo direito. A gente poderia falar que o grau de realce do parênquima hepático não está tão acentuado, até como se ele tivesse algumas áreas hipoperfundidas, mais periféricas, um realce heterogêneo, tá? Sem sinais de trombose do sistema portal, e as veias hepáticas estão pérvias, tá? E ectásicas, principalmente junto à emergência, junto à junção com a veia cava suprahepática. Não tem lesão focal, a via biliar dele está normal, não tem dilatação de via biliar, não tem nenhuma alteração morfológica importante de via biliar. Ele tem pequenos cistinhos pancreáticos, de até 13 milímetros, eu não vou entrar no mérito, acho que não tem nada, são achados, devem ser ductos secundários dilatados, o IPMN de ductos secundários, mas sem complicações. E nesse exame, essa aqui é a imagem coronal pós-contraste, novamente, né, mostrando o fígado aumentado, o bordo rombo, o lobo direito bem aumentado. Tá? Tinha um pouquinho de espessamento pleural também. E a gente acabou fazendo uma elastografia junto para ver a rigidez do parênquima hepático. E deixa eu só pegar aqui. Essas aqui são as imagens da elastografia, as imagens das ondas, né? Então, aqui a gente está vendo as ondas entrando no parênquima hepático. Para quem não está acostumado, essa onda aqui é uma onda que está bem espessa, ou seja, uma onda com comprimento de onda maior. Só olhando aqui a gente já vê que a rigidez do parênquima hepático está bem aumentada, tá? A rigidez bem aumentada. Uma onda normal, uma onda menor do que 1 centímetro de espessura. E aqui são os mapas, né, os elastogramas. Então, assim, o fígado normal, ele tem uma cor, esse mapa cinza, roxinho, tá? Roxinho ou azul. Quanto mais verde, amarelo e vermelho, maior a rigidez do parênquima. Aqui vocês veem que é um fígado com uma rigidez extremamente acentuada. Todo o fígado, com aumento da rigidez, aqui deu mais do que 9 kPa. Não é a mesma unidade em kPa que a gente vê no Fibroscan ou no ARF, tá? Mas na ressonância, uma rigidez de 9, por exemplo, num fígado seria um fígado cirrótico, se fosse uma hepatopatia viral, por exemplo. Mas aqui a gente não pode falar isso, né? Porque a morfologia hepática está preservada, exceto o aumento volumétrico. Então, a gente tem um fígado bem aumentado, com demais aspectos morfológicos preservados, sem alteração portal e com uma rigidez parênquimatosa muito aumentada. Foi basicamente isso. A impressão que a gente teve, juntando tudo, foi realmente que era uma congestão, né? Uma congestão hepática, porque todos os achados levam a esse diagnóstico. Então, a gente colocou isso no relatório e sugerimos que há um regime de congestão hepática a esclarecer. Dario, a congestão também modifica muito, na ressonância, a congestão também altera muito? Sim. Eu vou mostrar para vocês depois mais um ou dois casos. É descrito. Então, assim, o aumento da rigidez ela pode ocorrer em mais de uma situação. Classicamente na fibrose,
né, em menor grau nessa hepatite, mas qualquer sistema por exemplo, de congestão, de hiperpressão hepática, a gente vai ter aumento da rigidez. Então, a gente não consegue apenas pela elastografia diferenciar. Nesse caso, é muito sugestivo de congestão, porque os demais aspectos morfológicos do fígado são preservados. Então, para eu esperar uma rigidez tão alta, eu teria que ver uma cirrose, morfologicamente falando, e não há uma dissociação. Então, o aspecto do fígado não é cirrótico. Como é o fígado grande, mas com o restante da morfologia preservada, esse elastro é fortemente indicativo de que o que eu estou vendo nesse momento é congestão. Em hepatites agudas, também posso ter aumento da rigidez, né? Então, não necessariamente uma congestão, mas uma hepatite aguda, eu também vou ter aumento da rigidez no primeiro momento. Então, elastro, isoladamente, nesse contexto, não vai diferenciar, mas é muito sugestiva junto dos outros dados, né? Alô? Dario, saindo um pouquinho da ciência e falando de aspectos práticos, como é que é aquela história de fazer a elastografia por um valor baixo associado à ressonância? Como é que é essa questão de custo, né? Porque tem gente que fala que a elastografia por ressonância fica até mais barato do que uma elastografia por fibroscan. Fica mais barato o adicional à ressonância, né? É isso? Na verdade, assim, a gente tem a limitação ainda de que a elastografia por ressonância ainda não tá dentro do rol. Então, a maioria dos convênios acaba não cobrindo por ressonância, e muitos cobrem por ultrassom, né? O que a gente tem feito, principalmente para colegas patologistas, enfim, que lidam com isso dia a dia, eu acabo incluindo, muitas vezes, elastografia dentro do protocolo de ressonância de abdômen superior. Como a maioria dos pacientes, pelo menos que vão no Fleury, o convênio acaba cobrindo o abdômen superior e muitas vezes não cobre elastografia, o paciente teria que pagar um preço adicional ao redor de 600, 650 reais. E eu percebi que muitos pacientes ficam desconfortáveis e acabam não fazendo nenhum dos exames, vão embora, porque, enfim. Então, como é uma sequência mais relativamente rápida, quando há uma indicação clínica, ou quando eu conheço o colega, ou quando é um exame referenciado, eu acabo incluindo, não aumenta muito o tempo de exame, e a gente faz tudo que precisa de uma vez só. E eu acho extremamente interessante, porque a gente faz esse protocolo de avaliação multiparamétrica, onde a gente faz a avaliação morfológica do fígado, a pesquisa de sobrecarga férrica, a avaliação de esteatose, na quantificação de esteatose, e a elastografia para avaliação da rigidez e de fibrose. Então, eu acho uma maneira bastante interessante de fazer todas essas avaliações. Na minha opinião, a gente tem ganhos bem importantes em relação às outras elastografias, pela possibilidade de ver o fígado, né, de todas as sequências que a ressonância permite, o contraste, enfim, é um exame global. Eu acho que não se justifica muitas vezes deixar de fazer uma elastografia por ressonância quando o paciente já está lá, já entrou no aparelho, já pegou veia, já fez contraste. Então, eu acabo incluindo muitas vezes dentro desse protocolo. Não é sempre que dá para fazer isso, né, porque a gente tem poucas unidades que tem elastografia, mas muitos colegas já sabem que eu acabo fazendo isso, e aí encaminho os pacientes para um dia que eu estou no Fleury, eu faço o exame junto, né, com o pessoal lá e acabo incluindo. Então, é uma questão só de alinhar em alguns casos quando necessário. Né? E outra pergunta que tem sido feita, Dario, é que, a despeito de você avaliar o fígado como um todo, a medida que você faz é mais pontual em relação à elastografia, não é isso? Você não integra essa rigidez do parênquima todo, porque se ela for... Como é que você faz no fígado heterogêneo, por exemplo? Então, uma das vantagens da elastografia por ressonância, eu vou colocar só uma imagem aqui, deixa eu ver. Comparando com as outras elastografias, tanto o fibroscan como o ultrassom, né,
Uma grande vantagem da ressonância é que a gente inclui grande parte do parênquima hepático. Então, esse aqui, o próprio software está me dando essas áreas achuradas, que vocês veem, essas áreas achuradas correspondem a áreas onde eu não devo fazer a medida, a mensuração. Mas todas essas áreas que não estão achuradas, nesse caso está fácil de ver, a gente vê todo o fígado vermelho, né? Então, praticamente aqui eu coloco todo o fígado dentro da medida. Então, eu tenho um volume hepático muito maior, significativamente maior do que no FibroScan, que é uma coisa pontual, e do que no ultrassom também, que tem um ROI, né, uma região de interesse muito menor. Então, essa é uma das vantagens da ressonância, né, que a mensuração são grandes áreas. A gente já tem vários casos que a gente vê que a rigidez hepática ela é heterogênea, como você falou, Lúcia, tem áreas mais rígidas, áreas menos rígidas. O que a gente tenta fazer é tentar englobar o máximo possível, fugindo dos artefatos, fugindo daquelas zonas que podem ser artefatos, que a gente conhece algumas áreas que podem ser artefatos, saber se a qualidade do exame ficou boa, que eventualmente a gente pode ter ondas de baixa qualidade, mas tendo ficado boas, a gente tenta incluir o máximo possível, e quando há um fígado muito heterogêneo, a gente acaba fazendo uma média, e também, eventualmente, a gente acaba escrevendo com áreas com rigidez variando de tanto a tanto. Já fiz vários casos que o fígado era bem heterogêneo, fiquei na dúvida se eu deveria incluir tudo ou não, e acabei fazendo uma média e também pontuais, variando de tanto a tanto, porque eventualmente o paciente vai fazer poderia fazer uma biópsia, e a biópsia também vai pegar uma área que não necessariamente vai mostrar muita, enfim, pode ser uma área com pouca fibrose ou com mais fibrose. Mas a gente tenta sempre pegar o máximo possível de parênquima, e a literatura manda, quer dizer, o guideline é assim, a gente faz 4 níveis de corte e tenta pegar o máximo de parênquima, mais no lobo direito, porque é menos artefato, a maior área possível que a gente consiga tirando os artefatos. Então, normalmente nós fazemos dessa maneira. Lúcia, tu não achas que esse método tem mostrado para a gente que realmente a doença ela não é difusa, igualzinha? Isso é uma coisa que foi muito... Exatamente. Acho que essa descrição que eles fazem, a maioria dos serviços, dizendo a variação e às vezes dizendo onde está maior, qual é o serviço que está maior, eu acho que isso é de uma importância fundamental, acho que tem modificado muito a nossa visão da evolução da doença. Eu acho que é muito interessante mesmo. Sim, eu já peguei vários casos que realmente é bastante heterogêneo, já discuti até com alguns de vocês aí da escola, em casos que chegaram para mim. Por exemplo, vejam aqui, por exemplo, essa imagem daqui. Aqui, nitidamente, a periferia do lobo direito está mais rígida do que a face medial. Tá? Se eu incluir toda a inclusão daqui, vai dar, pegando toda essa imagem, a rigidez média vai ser menor do que se eu só incluísse a periferia. Então, aqui a gente vê que a rigidez aqui está nesse nível heterogênea, mais na periferia, o que é também compatível com congestão nesse caso, tá? Já nesse corte mais embaixo, eu tenho menos, aqui também, vejam aqui, tá vendo? Então, essa heterogeneidade a gente inclui quando a gente descreve. Nesse caso, essa heterogeneidade bate bastante com a congestão, né? Porque a congestão, na elastro, ela é predominantemente, a rigidez, o aumento da rigidez é predominantemente na periferia. Mas em hepatopatias virais ou de outras etiologias, a gente pode ver um padrão bem heterogêneo também. E a gente acaba descrevendo porque a gente não sabe onde vai ser feita a biópsia, enfim, aí a correlação acaba sendo importante. E conhecer essa heterogeneidade acaba explicando um monte de discrepâncias que a gente tem, às vezes, né? Da biópsia com a clínica, da biópsia com a elastografia. Acho que sim, acho que pode explicar em vários casos, acredito sim, acredito que ajuda. Dario, dentro do diagnóstico da congestão, o fato de estar com o lobo hepático direito maior é uma característica ou é descrito a característica, o fígado ele pode estar todo aumentado, mas principalmente a custa do lobo direito. O lobo direito aumenta mais. Nesse caso é isso mesmo, deixa eu voltar numa imagem. Nesse caso, o lobo direito né? O lobo direito mais preeminente. O lobo esquerdo também está um pouco aumentado, mas o lobo direito está bem alongado, né? Certamente ele é palpável, como você falou. É descrito que a hepatomegalia pode ser mais a custa do lobo direito. Acho que nesse caso bate com isso, sim.
Que exame lindo, não, meu Deus. Foi o Antônio que pediu. Posso continuar? Dario, você dá uma saída agora um pouquinho? Você vai mandar fazer a pergunta ou quer que eu já faça a pergunta que você me fez num segundo momento e já mostra aqui? Posso, isso. Você quer? Eu, após receber esse exame e muito surpreso com o diagnóstico, eu pensei num síndrome restritivo cardíaco e perguntei para o Dario, será que olhando a base desse coração dá para a gente ver alguma fibrose? Aí quando ele me fez essa pergunta, eu falei que ele era um baita hepatologista, mas que também tinha um bom jeito para um cardiologista, né? Porque realmente ele tinha razão. Aqui a gente vê, então, nessa imagem coronal, tem um pouquinho de espessamento pleural, derrame, mas aqui chama a atenção o espessamento do pericárdio, que é essa linha branca aqui. Tá? Então, nesse corte coronal apareceu esse espessamento do pericárdio, o que veio a calhar com a suspeita dele. Aqui, só vendo o coronal, olha que interessante, como a veia hepática média está ectásica, né? Veia hepática média ectásica e a veia cava inferior também, né? Chegando no átrio. O grau de realce aqui é um grau um pouco menor, né? Parece que o contraste está meio diluído, mas é justamente por essa congestão, é o habitual. E aí o que o Antônio falou era isso mesmo, quer dizer, tinha esse sinal indireto aqui, esse espessamento do pericárdio, que depois, na análise retrospectiva, sugeriu que podia ser alguma causa, enfim, relacionada a esse caso, esse quadro. Eu vou deixar aqui o TB, vi que ele tinha entrado, não sei se ele ainda está, porque daí eu devolvi o caso do TB, que tinha visto isso só por telefone. Tá, eu vou sair daqui. Não, acho que você pode continuar, porque o TB pediu uma ressonância de coração. Você tem ela aí? Tem. Na verdade, a ressonância de coração, eu vou mostrar para vocês só 3 imagens, tá? Imagens chaves aqui. Nessa imagem axial, a gente confirma o espessamento do pericárdio, que essa imagem é uma imagem mostrando todo o pericárdio um pouco espessado, difusamente espessado. E aqui nós vemos alteração morfológica cardíaca, né? Quem me passou isso foi o pessoal que faz cardiovascular, eu não faço a ressonância de coração, mas aqui a gente vê novamente o pericárdio espessado e a gente vê essa constricção aqui nos ventrículos. Os ventrículos estão com uma morfologia alongada, né? Perderam o padrão morfológico normal, estão alongados e os átrios eles estão dilatados. Essa constricção aqui no terço médio dos ventrículos aqui é bem característica de uma pericardite, né, constrictiva. Então, o aspecto morfológico da ressonância cardíaca também fala a favor dessa patologia da pericardite constrictiva. Esse aspecto alongado dos ventrículos, com uma menor capacidade de enchimento, né, e dilatação de átrios, e essa constricção aqui no terço médio. Como se explica aquele ecocardiograma que você recebeu, né, Edu? A gente repetiu, eu vou mostrar o feito na escola, não é muito alterado, mas eu vou mostrar. Deixa eu voltar. Então, daí isso foi... Eu estou com o som ligado? Estou. Então, aqui foi o achado da ressonância com a colangio-ressonância. Qual opinião foi essa que o Dario apresentou? E vieram os exames laboratoriais, feitos aqui em São Paulo, que confirmavam as enzimas parenquimatosas normais, as canaliculares aumentadas, uma bile direta total aumentada, as custas de direta, a tireoide já estava corrigida, os anticorpos antitireoide estavam todos negativos, eram negativos, e o FAN era negativo. E acabou voltando com o cardiologista, que pediu, que a pergunta que eu
coloquei, perguntei, Dario, dá para ser um síndrome restritivo? Daí ele me devolveu essa fotinho aqui, mostrando isso que ele mostrou para a gente. E o RM de coração foi isso que ele mostrou, né? Um pericárdio difuso, em maior grau junto à parede livre das câmaras direitas, um VD com sinais de constrição no terço médio da parede livre, e o septo interventricular apresenta um movimento paradoxal, que é aquilo que o eco estava mostrando. E daí, continuando aqui, mostrando ainda uma dilatação difusa de veia cava e hepática, com sinal de congestão hepática e um moderado derrame pleural bilateral. O quadro, então, do final da ressonância do coração foi compatível com a pericardite constritiva subaguda com sinais de repercussão hemodinâmica. Como ele tinha aqueles linfonodos na cadeia cervical, houve uma sugestão de se na investigação etiológica da pericardite constritiva, a gente fizesse a biópsia daqueles linfonodos. Então, ele foi ao AC Camargo e ele acabou repetindo lá uma tomo, que foi negativa para tromboembolismo, apresentava um moderado derrame pleural bilateral com um pequeno pneumotórax à esquerda. Os linfonodos mediastinais eram visualizados em número maior que o habitual. Havia sinais de congestão venosa pulmonar com espessamento de septos interlobulares do feixe broncovascular nas bases, atelectasias laminares esparsas, raros diminutos nódulos pulmonares esparsos, sem calcificação evidente, incaracterísticos, menores que meio centímetro, e uma hepatomegalia com ectasia venosa. Então, esse exame é de um outro local. E os linfonodos, eles foram biopsiados, ele tinha uma arquitetura linfonodal preservada, citologia negativa para a malignidade, e as culturas foram negativas. Tá? Com esse quadro, foi internado no hospital para prosseguir a investigação, ver se a gente conseguia, talvez, invadindo um pouco mais, fazer um diagnóstico. Ele queixava, essa história já foi a história que o Alex tirou quando ele internou na enfermaria, ele queixava-se de dispneia médios esforços, no momento da admissão, referindo que estava com um lance de escada, já estava ficando muito cansado. Continuava com o mesmo esquema de medicamentoso, e na avaliação, diferentemente da minha, o Alex achou que ele tinha uma turgência jugular a 45 graus. Com um sinal de Kussmaul positivo, que depois o doutor Gama ensina para a gente o que é. O fígado na enfermaria estava a 6 centímetros do rebordo, as extremidades tinham uma hiperpigmentação nos membros inferiores, como a gente tinha observado, e não tinha nenhum estigma de doença hepática crônica. Fizeram ultrassom à beira do leito para visualização das veias cava e hepáticas, aqui, que eu acho que demonstrado aqui na fotinho que ele me mandou. E o raio-x de tórax feito lá na nossa unidade. Raio-x feito no leito. E um ecocardiograma, isso que a Dalgisa estava perguntando, o eco já feito agora internado no Hospital São Paulo, um átrio esquerdo com dimensão aumentada em grau leve, um átrio direito com dimensão aumentada em grau leve também, um septo ventricular com movimentação anômala. Restante normal, não havia derrame pericárdico, não foi possível avaliar a espessura do pericárdio. Uma veia cava inferior dilatada, com diâmetro de 26 milímetros, e uma variabilidade respiratória reduzida. Não foi possível estimar a pressão da artéria pulmonar. A cardiologia foi numa interconsulta, devido à suspeita de pericardite subaguda, indicaram colchicina, 0,5 miligrama, 12 em 12 horas, e transferindo para a enfermaria da cardio, para programação cirúrgica. E ele fez uma pericardiectomia no dia 30, com biópsia do pericárdio para investigação etiológica. Não fez PPD? Não fez PPD antes? Não, não fez. Ele foi para a enfermaria, daí acho que já chamaram o tórax, não fizeram nenhuma investigação mais etiológica. Só acho legal falar, né, que nesse momento, aquela observação que a gente tinha feito, né, fora tu já ter descoberto que era uma doença cardíaca, mas que poderia ser um quadro tiroidiano com derrame pleural, asteria, né? Agora não pode ser mais, né? Porque agora o TSH está 4 e ele continua ruim. Então, agora, se a gente não tinha pensado em outra coisa, agora teria que começar a investigação. Né? Essa hipótese, ela foi arrasada agora.
Descartar. A tireoide continuou ruim, né? Aí, esse raio-x é o raio-x do PO imediato, POI, e ele fez uma pericardiectomia sem nenhuma intercorrência. E esses exames aqui já são após a cirurgia, né? Isso foi quando ele internou no AGASP, aqui no pós-operatório no POI. E o que você pensou de etiologia? Fora TB, que acho que é a mais óbvia, né? O que mais? Bom, aqui, quando você vai ler pericardite constrictiva e síndrome restritivo cardíaco, eu acho que a gente sempre fez esse raciocínio, né? Que TB é a principal causa e é muito difícil um diagnóstico diferente. Mas colocando numa pesquisa de PubMed, a gente vê que é muito mais neoplásico nessa faixa etária do que TB. Tem muitos tumores, tumor de timo, tumores com sarcomas diferentes. O TB, não sei se ele... Bom, os diagnósticos são muito neoplásicos como etiologia. Eu não sei se a gente teria outras possibilidades, além de TB, ou sistema neoplasia. Quando eu vi esses gânglios no pescoço, eu achei que a gente ia ter um diagnóstico, provavelmente, de alguma neoplasia associada. Não fiz outras hipóteses, eu não sei se o pessoal que fez a interconsulta pensou em outras possibilidades. Ô, Gama, você acha que pode ser colagenose? Explicar um diagnóstico diferencial, já que ele tem outra doença autoimune associada, ou anticoagulose? Entre as causas de pericardite constrictiva, a doutora Eduardo já ressaltou que a tuberculose é a mais prevalente no nosso meio, mas as pericardites, né, autoimunes e neoplásicas entram nesse diagnóstico diferencial, sim. E a gente vê que naquele momento, né, ele tinha claro que aquele FAM é mais específico de CBP, enfim, ele positivou um FAM, ele tem uma tiroidite previamente documentada. Eu acho que essa ideia da pericardite constrictiva de cunho autoimune também não poderia ser afastada, não. Embora a tuberculose seja... E aquele gânglio, doutor Eduardo, da cadeia 4 ali da região, é a topografia mais comum de metástase ganglionar de câncer de tireoide, inclusive. Naquele segmento, os cirurgiões de cabeça e pescoço sempre procuram, né, envolvimento ganglionar ali naquela região que foi descrita. Mas, claro, foi feito biópsia, enfim, não tem nada ali de conclusivo, né? E uma outra causa que não tem sentido pensar nele, mas tem que lembrar de pericardite constrictiva, pacientes que já foram previamente irradiados, né, nessa região, eles podem fazer, né, pericardite constrictiva também, entraria no diagnóstico diferencial em uma outra situação clínica, né? Mas é interessante esse caso, e eu acho, doutor Eduardo, que o Alex, ele viu com mais atenção ali, aí achou aquela turgência jugular que ele passou despercebida naquele momento, né? Mas eu acho que ele... Conta pra gente o que é o Kussmaul, Gama. Tem o sinal de Kussmaul e o pulso de Kussmaul, né? O sinal de Kussmaul é o enchimento retrógrado da jugular, né, que você observa nessas síndromes de estase venosa sistêmica. E o pulso de Kussmaul é o pulso venoso, que a gente antigamente identificava a onda A, decréscimo Y, né, colapso Z, enfim, fazia-se, inclusive, o traçado do pulso venoso, né, jugular, lá na Santa Casa, nos idos de 1980 e poucos, né? Então, é mais um achadozinho da síndrome de congestão passiva crônica desses pacientes com falência, ou com síndrome restritiva, como é o caso dele, ou na insuficiência cardíaca franca às custas de coração direito, né? Mas Gama, às vezes, assim, quando não está calcificada, por exemplo, a evolução, a gente, às vezes, não vê turgência mesmo no começo, turgência jugular. Eu já vi casos, assim, de pericardite constrictiva que não tinha turgência jugular, assim, foi numa fase que não estava muito evoluída, com calcificação de pericárdio. Eu acho que, às vezes, é difícil mesmo. Se tiver tudo claro, fica mais fácil, né? Exatamente. Não, eu estou só zoando o doutor Eduardo, entendeu? É só aqui uma brincadeira. Opa, Gama, eu já percebi.
Deixa eu falar, é que o TB não está aí, o TB andou lendo nas pericardites, mas eu não acabei não vendo o doente depois que ele internou e rapidamente ele foi para cá. Eu acho que realmente, como a Dalgisa está conversando aí, faltou um pouco de investigar outras possíveis maneiras da tuberculose, né? Já que é o nosso diagnóstico principal suspeito. E nós vamos ter o anátomo hoje, mas o Caio não conseguiu. Parece que não cortaram as lâminas. A cirurgia foi. Ai, que pena. Funcionou o derrame pleural? Foi? Oi, Jana? Funcionou o derrame pleural? Não, pelo que eu entendi da evolução, porque o Alex pediu para eu apresentar, que eu não acompanhei depois que ele internou, eles não fizeram nada, eles documentaram, chamaram a cardio achou que era cirúrgico, que não tinha muito mais o que fazer, e Porque acabou... é congestão mesmo, Jana, né? Só congestão, derrame pleural, né? Bilateral. Congestão, né? Tá, mas vocês estão falando que é tuberculose, daí tem que funcionar, né? O pericárdio já tirou todo, né? Vai achar lá. Talvez fazer PCR nesse espécime aí do pericárdio, né? Ampliar a investigação, talvez a gente chegue com mais clareza ao diagnóstico. Bom, ele evoluiu bem nos 3 primeiros dias, e deixa eu voltar aqui. E ele fez no fim de semana, agora ele fez uma icterícia. Então, ele voltou aqui a subir. Peraí. Ele voltou a ficar ictérico, apesar de ter diminuído pelo menos a gama-GT, e eles fizeram ultrassom, e o ultrassom, eu não sei quanto a gente espera de rapidez na melhora, mas ainda ele está congesto, né? E ele apareceu um baço aumentado que ele não tinha, pelo menos aqui no ultrassom feito lá no Hospital São Paulo. E o laudo foi de sinais de congestão venosa hepática com uma esplenomegalia. Hoje eu abri lá o PEP dele, os exames dele estão melhorando, mas ele está perdendo função renal. Ele está com quase 3,5 de creatinina, está com dobuta. Aparentemente, o fígado está melhorando, a proteína C reativa dele estava estourada, também está regredindo. E ele está dependente um pouco de dobuta, mas com uma creatinina, não sei se ele vai conseguir evitar uma diálise. Eu só peguei isso aqui que eu achei recente do nosso grupo de residentes 2018, nosso encerramento. Tá bom? Esse paciente faz o quê de profissão? Ele é do campo, é da roça, de onde é? Ele é comerciante, ele tem um sítio, mas ele no sítio atualmente ele usa como Airbnb. Tá, não, porque... Ele mora numa praia que é maravilhosa e ele aluga, só que ele ficou duro totalmente com a pandemia. Porque de causa rara de pericardite constrictiva, tem relato de histoplasmose, né? E de outros bichos desse estranho. Eu achei que ele foi meio rápido, todo meio rápido. Não sei se a gente sugeriu também que talvez precisasse da pericardiectomia. Uhum. E eles acabaram não fizeram mais investigações etiológicas. Né? Aí muitos ficam sem diagnóstico mesmo, né? Fica como idiopático. Mas eu aposto em TB. Estou apostando que é TB. Gente, TB está uma coisa assim absurda, espalhando. Tanta gente. TB. Bom, o caso era esse. Eu pedi para o Dario, se vocês quiserem ver, eu não sei, o Dario vai apresentar um pouco dos critérios de imagem para a gente aprender um pouco de congestão passiva crônica. O fígado em noz moscada, né, Gama? Vou mostrar mais 2 casinhos que eu preparei. A Tamara está aí? Tamara, discutimos isso hoje de manhã, hein? Tô aqui. Discutiram o fígado em noz moscada? Discutimos. A gente tá com caso no agarrinho. Na interconsulta. Antônio, acho que você tem que sair da apresentação.
Deixa eu mostrar, vou mostrar 2 casos. Uma tomografia de um paciente jovem. Esse também é um paciente jovem, é um estudo tomográfico, né, que a gente não tinha visto antes. Que interessante esse caso, ó. A gente já vê aqui, tem essas calcificações do pericárdio bem, né, espessado e difusamente calcificado, né? A ressonância a gente não vê essas calcificações, né? Esse paciente acho que não tinha, mas esse outro paciente é nítido aqui na tomografia, um sinal de uma pericardite constritiva com calcificação, bem importante, né? São placas calcificadas, né? Todo o pericárdio. E esse paciente já tem, sim, o fígado cirrótico, né? Então, diferente daquele que a gente viu, esse fígado tem alteração morfológica de uma hepatopatia crônica, né? Provavelmente de causa congestiva, uma cirrose cardíaca, né? Caracterizada por uma redução volumétrica do segmento 4, lobo caudado aumentado, fissuras alargadas, contornos lobulados, né? Contornos irregulares. Aqui numa fase pós-contraste, isso aqui é uma fase arterial, tá? E aconteceu a mesma coisa que a gente viu naquele caso. Olha o refluxo de contraste, né? O contraste que foi injetado em algum membro superior, grande parte dele por uma dificuldade de entrada nos ventrículos, por essa constricção pelo pericárdio, foi direto para a veia cava suprahepática, né? Inferior suprahepática, e com refluxo para as veias hepáticas. Então, esse tipo de refluxo é bem sugestivo dessa congestão cardíaca, nessa fase arterial, e na fase portal tem esse fígado em noz moscada que vocês estavam se referindo, né? Que é esse realce heterogêneo, né? Bem heterogêneo, com áreas de hipoperfusão, predominando na periferia, né? Que dá esse aspecto heterogêneo. E, normalmente, esse aspecto heterogêneo ocorre numa fase portal e depois tende a homogeneizar. Deixa eu ver aqui, na fase de equilíbrio, deve estar menor aqui, provavelmente. Né, ele tende a homogeneizar na fase de equilíbrio. Não totalmente, mas vocês veem que está menor do que está na fase portal. Outra coisa importante desse paciente, ele tem, então, sinais, alterações morfológicas de hepatopatia crônica, mas, novamente, uma veia porta normal, sem dilatação, pérvia, ramos intrahepáticos também pérvios, normais, um baço que não é um baço aumentado, né, um baço normal, não tem nenhuma circulação colateral, ou seja, não é uma hepatopatia crônica sem hipertensão portal, mas, nitidamente, uma hepatopatia crônica, que se a gente fizer alguma elastografia, certamente vai dar um F4. Quer dizer, com uma morfologia dessa, eu esperaria um F4 em qualquer tipo de elastografia. Essa é uma toma. Aqui só uma reconstrução, olha que interessante, eu não tinha visto essa imagem. Essa imagem tridimensional, uma reconstrução, mostrando todas as placas calcificadas, né, do pericárdio, e essa aqui é a fase arterial, tudo isso aqui é refluxo, né? Refluxo do contraste, que foi para a veia cava inferior suprahepática e para as veias hepáticas. Vamos ver se tem mais coisa aqui. Aqui, novamente, é interessante. Aqui as placas pericárdicas calcificadas, aqui o refluxo. Essa é uma tomo, e tem mais um paciente que eu queria mostrar para vocês, é uma outra ressonância. Esse paciente é um paciente também jovem, 30 e poucos anos, ele tinha uma história de uma cirurgia de Fontan para uma correção de uma cardiopatia congênita. Ele não sabia explicar o que, mas ele tinha feito essa cirurgia de Fontan, que muitas vezes é feita, acho que para ventrículo único, enfim, para alguma... E ele tinha também alteração de enzimas hepáticas. E o que chamava a atenção nele, aqui numa imagem ponderada em T2, coronal, um fígado aumentado, tá? Com um sinal um pouco heterogêneo e os contornos lobulados, né? Não espero um contorno lobulado no paciente jovem assim, né? Então, uma hepatomegalia diferente desse paciente que o Antônio mostrou, aqui, além da hepatomegalia, que é até um pouco mais acentuada no lobo esquerdo, os contornos já são lobulados. Vamos ver outras imagens aqui.
aqui é uma imagem de fusão, mas é parecida com a imagem T2, então contorno lobulado, bordos rombos, já o sinal do parênquima heterogêneo, né? Isso aqui não tem contraste. Antes de injetar contraste, o parênquima já é heterogêneo, diferente daquele paciente dessa reunião que tinha um parênquima bem homogêneo. Tá? Novamente, essas imagens ponderadas em T2, o mesmo aspecto morfológico, um sinal discretamente heterogêneo. Vamos ver agora a parte com contraste. Aqui após a injeção de contraste, novamente, o mesmo tipo de realce heterogêneo, com áreas de hipoperfusão, mas na periferia, esse aspecto rendilhado, noz moscada, né, como vocês tinham falado, tá? Um aspecto bem típico de congestão. Esse aspecto de realce não ocorre só na congestão cardíaca, mas em qualquer alteração veno-oclusiva. Por exemplo, o Budd-Chiari, o padrão de realce é muito parecido, ou síndrome de obstrução sinusoidal também, enfim, qualquer alteração veno-oclusiva, mesmo de pequenos vasos, pode dar esse padrão de realce, tá? No caso aqui, o paciente tem esse padrão de realce, as veias suprahepáticas estão pérvias, então não é um Budd-Chiari de grandes vasos, poderia ser um de pequenos vasos, mas, na verdade, com esse achado, com esse antecedente de cirurgia para uma correção de cardiopatia, os demais achados falam a favor de que seja também uma cirrose cardíaca nesse caso. Então, a gente vai mostrar elasto. Aqui numa fase portal, já novamente, esse realce heterogêneo, não tão evidente como na fase arterial. Deixa eu mostrar para vocês a elastografia que a gente fez nesse paciente aqui. Essa aqui é a elastografia, novamente, como aquele outro paciente que vocês viram, aqui as ondas bem espessas, né? Bem contínuas, ou seja, é um fígado que a onda atravessa, ele penetra facilmente. Quanto maior a rigidez do parênquima hepático, mais bonita fica essa imagem, porque a onda penetra mais até o centro do parênquima, tá? Quando o fígado é molinho, a onda penetra pouco, tá? Então, isso aqui também é um sinal indicativo de que a rigidez está aumentada. E aqui, olha que interessante, os mapas, né? É o que a gente tinha falado, olha a distribuição como a periferia do fígado é mais rígida do que a área mais medial, mais central. Que a gente vê bem, ó, tem umas áreas com uma maior rigidez e predomina esse aumento da rigidez na periferia. Aqui uma área com maior rigidez, mas toda a periferia é um pouco mais rígida, né? Aqui novamente, ó, num corte mais superior, a gente vai descendo, ó. Se a gente, por exemplo, se a gente fizesse uma biópsia nessa região daqui, certamente viria aqui tem fibrose, né? Aqui esse paciente ele tem uma alteração morfológica, então a gente achou que essa rigidez é por fibrose, ele está compensado, né? Ele não tem dilatação atual de veias suprahepáticas, não tem sintomas de uma congestão ativa, então, na verdade, ele teve congestão no passado e isso aqui é uma cirrose cardíaca. Então, o que nós estamos vendo aqui de rigidez é muito mais relacionado à fibrose do que à congestão. Então, imaginem vocês fazer uma biópsia nessa região daqui, certamente aqui não vai vir fibrose, e se fizer aqui, vai vir fibrose. Então, tem a ver com essa heterogeneidade que vocês tinham falado também. Eu acho que aí é uma coisa bem interessante na descrição da elastografia, da gente realmente descrever essa heterogeneidade e descrever as áreas onde tem maior rigidez e maior chance de ter uma fibrose significativa. Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente consegue fazer na ressonância, que talvez nas outras elastografias a gente realmente não vai conseguir. E está todo mundo dormindo ou estão me ouvindo? Só eu estou falando? Não, estamos ouvindo. Todo mundo acordado. Muito legal. E aqui depois eu vou mandar para vocês, esse aqui é um artigo bem legal, é fácil de ler, bem legal. É da Radiographics, né? Radiographics é uma das principais revistas de radiologia e é uma revista voltada para revisão, né? Então, são todos artigos que foram painéis no RSNA, enfim, então são artigos de revisão. Artigos gerais, é bem legal, imagens bonitas e fácil de ver. Então, depois eu vejo com o Antônio de mandar referência, mando para vocês, para alguém aí, para algum e-mail do Antônio, depois ele passa para vocês. Aqui fala sobre os diversos métodos de imagem, né, tanto ultrassom, ressonância, tomografia, no paciente com hepatopatia congestiva, né,
só para mostrar para vocês algumas imagens aqui. Então, é semelhante ao que a gente viu, né? Um caso mostrando aqui as calcificações no pericárdio, aqui já uma cirrose, né? Com ascite, nesse caso. A gente pode ver shunts intrahepáticos. Eu acho, Antônio, que esse paciente da reunião tinha um shunt. Tinha um shunt. Você descreveu. Tinha um shunt, que às vezes está descrito, né, no paciente com congestão, para tentativa de fazer uma colateral intrahepática. Novamente, ó, aqui é exatamente o que a gente acabou de ver nos outros casos, tá? Então, aqui é esse refluxo pós-contraste, e esse aspecto heterogêneo aqui, noz moscada, né, com áreas de hiperperfusão mais na periferia, em umas fases mais precoces. Então, lembrando que isso aqui é congestão, mas não necessariamente é cardíaca, tá? Como a gente viu, pode ser um urticária, pode ser urticária de grandes vasos, pequenos vasos, tá? Mas sempre a favor de congestão. Esses pacientes que têm essa congestão crônica, eles acabam desenvolvendo a longo prazo nódulos regenerativos, tá? Porque tem fibrose, tem nódulos regenerativos, às vezes fica uma confusão, mas normalmente são nódulos grandes, e aí o Primovic, o hepatoespecífico, o meio de contraste hepatoespecífico, ajuda a fazer o diagnóstico de nódulos benignos, que dentro desse contexto acabam sendo nódulos regenerativos. Esse caso é bem interessante, ó. Pré-tratamento da pericardite, da pericardite constritiva, o realce, né, heterogêneo, pós-tratamento, o realce homogêneo, o fígado reduziu de tamanho, tá? Então, talvez esse paciente, depois que ele sair do hospital, a gente pode fazer alguma imagem, ou voltar a fazer, talvez, a ressonância, né, Antônio, com elastografia, para mostrar que a elastografia melhorou, que diminuiu a rigidez e que o realce veio a ficar normal. Nesse paciente especificamente, quando ele tem um aumento de creatinina, a gente poderia fazer um exame sem contraste, né, já que ele está com o rim alterado, mas a elastografia a gente faz mesmo sem contraste. Então, só para a gente fazer um pré e pós-elastografia para ver a provável redução da rigidez que a gente vai encontrar, né. Aqui, como é específico, aqui nódulos regenerativos, tem muita coisa aqui, eu vou mandar para vocês. Aqui a elastografia, algumas mais elastografia. Olha aqui também, ele faz essa mesma distinção, né, de áreas. Olha a heterogeneidade desse mapa aqui de rigidez, como áreas periféricas mais rígidas e áreas centrais menos rígidas. E aqui também, novamente, ó, esse aqui é um paciente também com pericardite, acho que pericardite constritiva também, isso, pericardite constritiva, que o aspecto do fígado, a morfologia está normal e a elastografia mostra essa alteração predominantemente na periferia, aumento da rigidez na periferia, tá? Semelhante aos nossos casos aqui, tá bom? Eu vou mandar depois para vocês esse artigo, ele é bem legal, aí eu mando para o Antônio e ele repassa para vocês, tá bom? Acho que era isso. O Dario, naquela imagem da elastografia, a última que você mostrou antes desse artigo, dá para ver o baço bem, enfim, bem vermelho, né, bem rígido. Vocês costumam fazer elastografia esplênica? Como é que vocês fazem na ressonância? Na rotina não, a gente está desenvolvendo um protocolo de mielofibrose, né, com para avaliar a rigidez esplênica, mas aí a gente vai colocar o driver, né, normalmente a elastografia a gente coloca o driver é como se fosse um tamborzinho, né, que a gente coloca, um pandeiro, né, que a gente coloca aqui na parede do hipocôndrio direito, porque através desse driver ele gera as ondas mecânicas e elas vão se propagar, né, da parede até o centro. Então, no caso, para fazer do baço, como o baço também aparece nas imagens, a gente consegue ver a rigidez, eventualmente a rigidez esplênica, não em todos os exames, depende da anatomia do paciente. Nesse exame deu para ver bem. A rigidez esplênica sempre é bem maior do que hepática, um baço normal tem aumento bem mais vermelho, bem mais rígido na elastografia do que o fígado, mas a gente acaba não salientando. Tem alguns trabalhos mostrando, por exemplo, elastografia esplênica no paciente com hipertensão portal, para tentar predizer sinais de descompensação, né? Então, a gente já viu alguns trabalhos que eles fazem elastografia no baço, e à medida que vai aumentando a rigidez desse baço, maior a chance desse paciente descompensar, sangrar, enfim.
Então, pode ser feito, mas na rotina, normalmente, quando a gente faz hepática, a gente não dá muito bola para o baço, exceto nessas situações muito particulares. Obrigada. Doutor Eduardo? Sim, Gama. Só para... eu estava aqui fazendo uma breve pesquisa sobre as causas de pericardite constritiva. Então, esse é o tratado do Braunwald de cardiologia, e ele coloca aqui idiopática, pós-irradiação, pós-cirúrgica, infecciosa, e a infecciosa ele coloca vírus, bactéria, fungos, enfim, neoplásicos, os distúrbios autoimunes, a uremia, a pós-traumática, sarcoidose, terapia com metsergida e uso de desfibriladores implantáveis. E aí, quando ele descreve sobre a etiologia mais comum no mundo industrializado, hoje a causa mais comum de pericardite constrictiva em países industrializados é idiopática. Depois vem a causa pós-cirúrgica, né, e depois relacionada à radiação. No nosso meio, a tuberculose ainda prevalece como a etiologia mais comum, né? Então, há uma série de causas aqui, de diagnósticos diferenciais, autoimunidade, sarcoidose, né? Enfim, as neoplásicas permanecem e as infecciosas vão além da tuberculose, né? Ô, Dario, houve um diagnóstico de uma pericardite ser subaguda na ressonância. Você... Nem ideia. Eu vou ter que consultar os universitários que fazem cardiovascular. Eles acabaram entendendo isso na enfermaria, né? Não sei, quando a Cardio foi, e resolveu entrar com colchicina. Eu vou ficar devendo para vocês. Mas... Em relação a, por exemplo, ao ecocardiograma, porque, gente, o ecocardiograma é um exame que tem... fiquei decepcionada com o ecocardiograma, porque imagino que o ecocardiograma não vai ver uma espessura do pericárdio, nada no pericárdio, nada no eco. Será que tinha que fazer um transesofágico? Foi transesofágico. Nossa Senhora, mas então quer dizer que nós vamos ter que fazer diagnóstico nessa fase com ressonância de pericardite? Vai ser difícil, hein? De olhar a imagem, eu achei que o espessamento pericárdico, ele não era, o Dario pode me confirmar, mas que ele não era uniforme, né? Ele tinha áreas espessadas e tinha outras áreas não espessadas. Então, eu imagino que dependendo da área que o eco conseguiu ver, eu não viu mesmo a Dalgisa. Pois é, mas você vê o quadro clínico, ele tinha uma restrição imensa. Sim, mas você viu na imagem que parecia que tinha uma constrição, uma fibrose que não era difusa, homogênea. Era isso mesmo, Dario? Eu não tenho tanta experiência assim para ver o pericárdio, né? Mas é isso. Deixa eu voltar aqui. Tá? Porque tinha alguns cortes que a gente via que é realmente aquele espessamento bem significativo, mas em outros ele não era visível. Então eu fico imaginando que é que nem a biópsia hepática. Dependendo de onde você pegar, a janela que você tiver, você pode não ver direito, né? Fiquei imaginando isso. Era um quadro muito restritivo, né? Muito, muito. E principalmente nos ventrículos, né? Quer dizer, a gente teve uma pericardite restritiva aqui, que a cardio dizia que não era cardíaco o quadro, o cara azul, gelado. Nós, assim, isso aí não é cirrose, isso é cardíaco. E eles diziam, não, o eco tá normal, o eco tá normal. Aí eu falei com a minha amiga que faz eco, falei, tu vai lá embaixo, faz outro eco e me dá o laudo direito, porque a cardio não quer nem avaliar o paciente. E aí ela achou uma pericardite restritiva, depois de muito procurar. Mas, assim, primeiro eco não viu nada. E aí a cardio não queria nem ficar com o paciente. Vai lá e faz esse exame direito, pô. Esse paciente aqui, esse aqui é a ressonância de coração. Pelos meus parcos conhecimentos aqui, eu acho que está relativamente difuso aqui, né? Por exemplo, estou pegando toda a circunferência. Talvez... eu não sei, talvez, Patrícia, num daqueles exames que eu mostrei que estavam calcificados, que dava a impressão de estar não tão difusa. Nesse caso, dá a impressão... Pode ser, sim. Pode ser que tenha sido alguma das outras imagens, né, que você mostrou. Nesse corte parece bem difuso mesmo, né? Difuso e irregular, né? Regular. Regular.
Eu acho que era uma... Mas nesse aqui eu tô com a impressão que tá mais em volta do ventrículo. Nesse que tá mais alongado, que a gente vê os átrios ventrículos, ou esse. Que parece mais em volta do ventrículo, e parece que o átrio está relativamente preservado, pelo menos nesse, né? Sim. E a gente vê os ventrículos com essa alteração da morfologia, nessa constricção. Sim, aqui, que é não é à toa, por isso que essa dificuldade. Talvez. Eu fiz para o pessoal aqui, mas ainda não tive resposta. Acho que eles estão jantando. Bom. Edu, a Carol tá aí. Carol Pimentel não vai falar nada, tá calada. A Carol tá aí? Oi, Carol. Oi, pessoal. Nossa, cardiologista. Tô aqui amamentando junto, vendo o caso. 2 em 1. Bom, alguém quer mais fazer algum comentário? Aproveitar o Dario para tirar dúvidas. Em relação, falando da elastografia da ressonância, eu tinha uma ideia que ela tinha uma maior sensibilidade para identificar fibrose, mais do que, quando avaliava a dureza, mais do que os outros métodos. Então, quer dizer que no processo inflamatório também tem essa dificuldade na inflamação, a elastografia por ressonância? Sim. Inflamação pura e simples, a gente vai ter aumento da rigidez, né? Então, a gente junta com os outros dados. A gente tem uma elastografia estourada com uma alteração morfológica, fica fácil perceber que é fibrose. Na esteatohepatite, por exemplo, é uma zona cinzenta, né? A gente acaba usando a elastografia para ter uma zona em que a gente é considerado normal / inflamação, / esteatohepatite. Aí o que vai definir é a junção dos outros dados, né? As enzimas, enfim, a presença de esteatose, mas é uma área que é uma área cinzenta. Mas nesse contexto, por exemplo, da esteatohepatite, a gente tem uma boa sensibilidade para afastar fibrose importante, fibrose significativa, né? Então, mas não só a fibrose vai aumentar a rigidez, outras patologias também, com certeza. Vamos dar uma boa noite para o Dario, agradecer. Boa noite, obrigado a vocês. Tchau, Dario, obrigada. Obrigado. Excelente, viu? Obrigada. Vou te mandar a biópsia, viu, Dario? Oi? Te mandar o resultado da biópsia. Tá bom. Então, eu fui convidado a me retirar isso. Vocês vão... Eu percebi. Vou continuar sem a minha presença. Agora vão falar mal de mim? Foi um prazer, obrigado. Foi boa reunião, legal. Tchau, gente. Tchau. Beijo. Roupa. Ela estava pendurando roupa no varal. Não, ela viu? Não dava já. Eu fritei pastel para as crianças, dei lança para eles, pendurei a roupa. Era sanduíche, não era roupa, não. Não, fritei pastel. Estendendo roupa no varal. O Léo não faz nada lá. O Léo é um folgado. Estendi roupa no varal, é isso aí.